Seja bem-vindo sempre, viu? Obrigado, Rita. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, né? Eu, por muito tempo, não gostei desse nome, combate, porque muitas vezes a luta contra o câncer, ou o combate, sempre parece que vai ter um vencedor e um vencido, né? E não é isso. Muitas vezes há uma convivência com a doença, há uma convivência com uma enfermidade que pode ser controlada a longo prazo. Mas, na verdade, o combate, como eu falei, se faz com prevenção, com o diagnóstico precoce, quando você pode evitar que a doença apareça ou que você cure essa doença. Então, o câncer ele tem aspectos muito grandes desde o seu início, e você falou muito bem no início da abertura do programa. No início, o câncer é uma doença silenciosa, ele as pessoas não percebem que estão doentes e muitas delas só percebem quando o câncer se espalhou, quando está em outro órgão, e aí é muito mais difícil tratar e muitas vezes não é possível curar. E aí a nossa missão de tentar fazer com que a pessoa conviva de uma maneira mais suave, de uma maneira com menos sofrimento, com mais qualidade de vida, tentando levar uma vida quase normal, quase como se ela não tivesse doente, apesar do tratamento muitas vezes necessário. E o sonho, porque quando a gente fala sonho, dá a impressão de sonhos, mas na verdade o sonho é uma sigla que acabou ficando sonho, e eu gosto desse nome, eu acho que vocês todos também, porque o sonhar é renovar a esperança. Né? Sim. Então, apesar de ser SASS, oncologia e hematologia, o sonho acho que leva as pessoas também a acreditar que fazendo o tratamento corretamente, usando as mais novas tecnologias, esses pacientes possam alcançar uma qualidade de vida e resgatar a sua saúde. Que eu acho que esse é o sonho de todos, né? Independente Exato. da doença, nós estamos falando do câncer, mas Sim, independente da doença, acho que é o sim. sonho de todos. Eu acho que o primeiro ponto é que assim, nada é impossível. Isso tem até os meus pacientes sabem que atrás de mim tem um letreiro escrito, nada é impossível. Eu tenho pacientes com doença metastática que foram curados, que eram considerados incuráveis, mas foram. Obviamente, além do seu tratamento, tem todo o envolvimento do ambiente, das crenças do paciente, faz parte, né, todo o processo. Muitas vezes não tem cura e a gente precisa entender que a missão daquela pessoa na Terra tem um certo tempo limitado mesmo. Mas todos nós temos, né? Isso, e a compreensão de que a morte vai chegar para todos, ela é importante também. E a gente como médico, a gente não é um combatente, por isso eu não gosto do termo combate. A gente não é um combatente da morte, ou não é a gente não fica evitando a morte o tempo inteiro. A gente busca proporcionar uma vida saudável para as pessoas, ou uma vida mais confortável para as pessoas, estejam elas já doentes, tendo que conviver com aquela doença, ou a gente podendo evitar, tirando a doença da vida daquela pessoa, que seja por um tempo para ela um dia ter outra enfermidade, ter outra doença, ter algum acidente, ter alguma coisa. Então, quando a gente fala combate ou luta, quer dizer, a gente não luta contra a morte porque a morte está presente na história de todos. É impossível a gente evitar o processo. Agora, o câncer, a gente... Eu ia perguntar agora, não é possível evitar a morte, mas é possível evitar, prevenir o câncer. Exatamente. E aí o termo combate, eu já incorporei na minha rotina, porque o combate, aí sim, quando a gente fala de evitar o câncer, de curar quando foi diagnóstico precoce, aí sim acho que é possível usar essa palavra. E aí a gente tem que ser um bom combatente mesmo, tem que buscar uma vida saudável, buscar uma vida... Quando a gente fala em saudável, né, a gente fala em exercícios físicos, alimentação saudável, e a gente pensa em estar com o peso adequado, estar em forma. E engraçado que isso também leva à diminuição do risco de câncer, apesar das pessoas não associarem esses hábitos ao câncer também.
Muitas vezes... Estas, né, são armas já dentro desse combate para a prevenção do câncer? Sim, sim. A gente pensa muito em evitar hábitos ruins, né, como cigarro, como bebida. Isso, obviamente, também faz parte de se evitar o câncer, de ter uma vida saudável. Mas alimentação saudável, exercícios físicos regulares, fazem parte do processo de uma vida com menos risco de desenvolver câncer ao longo da vida. Existem cânceres que são mais comuns e as pessoas estão mais propensas por causa do ritmo de vida ou do dia a dia, essa correria nossa, e as pessoas automaticamente, esses tipos de cânceres, eles são mais, tanto em homens quanto mulheres, são mais efetivos, eles acontecem mais vezes? Sim, então para as pessoas até em casa que estão nos assistindo, que precisam prestar atenção. Então as mulheres, o câncer de mama é o mais frequente, também é o que mais mata no mundo ainda, apesar da gente conseguir fazer o diagnóstico precoce hoje, em grande parte das vezes com mamografia, com ultrassom, então tem que ser feito regular, não esperar aparecer um carocinho na mama, precisa se fazer os exames mesmo que não tenha nada, porque aí se diagnostica um grãozinho de arroz, meio grãozinho de arroz, que esse é o tamanho do câncer que é mais curável, quando ele está nessa fase. E isso não é palpável com a mão, nem o médico consegue diagnosticar. Então, por isso que os exames regulares, anuais, são importantes. São fundamentais para fazer esse diagnóstico. Senão, o autoexame pode ser feito, mas ele não deve ser uma arma de diagnóstico precoce. Um nódulo palpável na mama, ele já é considerado localmente avançado, usando um termo médico. Então, as mulheres o câncer de mama, os homens o câncer de próstata. Câncer de próstata é a mesma coisa, não adianta ficar achando que vai ter algum sintoma urinário, que vai ter obstrução urinária. Isso não acontece geralmente no câncer. O câncer ele é um nódulo pequenininho que acontece na borda da próstata, em que não é diagnosticado de maneira nenhuma, a não ser pelo toque retal e o PSA. Então, são exames regulares que têm que ser feitos nos homens a partir dos 50 anos. Então, nas mulheres, nós falamos os exames que são necessários. A partir dos 40 anos, mamografia. A partir dos 40 anos. E nos homens? O ultrassom, o PSA e o toque retal a partir dos 50 anos, se não tiver histórico familiar. Se tiver histórico familiar, é antes dos 40 anos? Antes. As mulheres, se tiver histórico familiar de câncer de mama cedo, aí ela vai ter que conversar com o médico e falar, olha, minha mãe teve câncer de mama com 35 anos, eu vou ter que começar com quantos anos? O médico vai orientar quanto. Nos homens, qualquer histórico de câncer de mama nos homens, ele precisa começar mais cedo, aos 45, fazer... Câncer de mama nos homens? Câncer de próstata nos homens. Se tem um histórico familiar, ele precisa fazer a partir dos 45. Uma coisa importante, aí por isso a questão da mama em homens. Quando existe um histórico de câncer de mama muito cedo nas mães dos homens, também é importante pensar em câncer de próstata. Existem algumas mutações que são parecidas, que podem aumentar o risco do homem ter câncer de próstata mais cedo também. Então essa é uma informação que acaba sendo importante. Se a mãe teve o câncer de mama antes da menopausa, o homem precisa também começar a fazer seus exames preventivos mais cedo. E olha, e o que nós estamos fazendo aqui hoje, aproveitando esse Dia Mundial de Combate ao Câncer, e é combate mesmo, viu gente? É com informação. E informação é uma grande forma de combater. Porque se a pessoa sabe, escuta o que o Dr. André Sassi está falando aqui hoje, vai falar assim, nossa, puxa vida, então eu vou ao médico. Meu pai teve, minha mãe teve câncer de mama. Mas espera aí, eu posso ter câncer de próstata porque minha mãe teve câncer de mama? A gente não tinha ouvido falar isso ainda. Então, mesmo que a mãe tenha tido câncer de mama, o homem está propenso a ter. O importante é que o médico e os exames que acusem isso, né, doutor? Sim, existem algumas síndromes hereditárias e hoje existe uma especialidade
em desenvolvimento muito rápido, que é a oncogenética, que avalia esses pacientes, avalia essas famílias inteiras e até consegue fazer um direcionamento, uma orientação muito mais orientada. Um tipo de câncer que é muito importante, aliás, é mais comum do que câncer de mama e próstata, é o câncer de pele. E o câncer de pele acaba saindo das estatísticas, por quê? Porque a mortalidade é muito pequena. E por quê? Porque o câncer de pele a gente olha, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce com o olho. Então, essa questão de ele ser silencioso, mais ou menos. O câncer de pele, quando a gente se examina, quando a gente conhece o próprio corpo, ele é facilmente diagnosticado. Alguns tipos de tumores são mais perigosos e precisam de um acompanhamento mais especializado de um dermatologista. O melanoma, que é o tipo de câncer de pele que dá nas pintas que a gente tem na pele, esse é um pouco mais perigoso, esse tem um risco de morte bem maior também. E aí mas aí ainda bem que ele é bem mais raro do que os outros tipos de câncer de pele mais comuns. E não é porque você vê que você vai se desleixar daquilo que você não vê. A gente está falando aqui hoje do câncer e estamos tentando fazer realmente um alerta, não, doutor? Porque todos os tipos de câncer, ou pelo menos a grande maioria deles, se identificados em seu início, como você falou, até um meio grãozinho de arroz, um grãozinho de arroz, que a gente tem noção de tamanho, aí ele é curável. Sim. Quanto menor o tamanho do tumor, mais chance de cura se tem. Existe chance de cura de tumores grandes, palpáveis na mama, por exemplo, mas o risco de ter alguma recidiva depois do tratamento acaba sendo maior. Então, quanto antes, melhor. E quanto antes, quando ele está invisível, melhor ainda. Então, assim, é proporcional mesmo essa questão. Então, por isso, a rotina, a prevenção, buscar a informação, mesmo se sentindo bem, se sentindo saudável, essa rotina tem que ser construída. Nessa época da pandemia, a gente viveu meses de medo. Então, as pessoas deixaram de fazer seus exames regulares nesses 2 anos que passaram. Infelizmente, eu tenho recebido no consultório alguns pacientes e algumas pacientes que deixaram de fazer por 2 anos, 2 anos e meio seus exames, e quando perceberam, quando foram resgatar, a doença já estava grande, já estava com um grau de complicação um pouco maior. E alguns, infelizmente, chegaram a procurar o médico somente quando tinham algum sintoma já de doença mais agressiva, de doença mais avançada. Nesses casos, obviamente, o tratamento se desenvolveu muito, a ciência trouxe muitos medicamentos novos, muitos avanços que a gente tem, mas ainda assim é mais complicado. Aqui eu tenho a participação da Socorro Passos. Ela colocou assim: boa tarde, Rita. Ela está pedindo oração, ela não está fazendo uma pergunta, mas está pedindo oração pelo sobrinho dela que está com câncer e vai fazer uma cirurgia para retirar o estômago. Está aqui, sim. Misericórdia. Nós vamos rezar por ele, sim. Com certeza. Mas o câncer de estômago, eu vejo que hoje a gente está falando sobre alimentação saudável, fazer exercícios físicos, etc. Hoje as pessoas estão comendo muito errado. Essa alimentação errada pode gerar um câncer de estômago ou qualquer outro tipo de câncer? Assim, a alimentação interfere diretamente em alguns tipos de cânceres? Muito. A gente descobriu, com o avanço científico mesmo, que algumas alterações metabólicas do nosso corpo predispõem ao câncer. E algumas alterações metabólicas associadas à inflamação sistêmica. E quando a gente se alimenta com comidas ricas em gordura animal, principalmente, e obviamente alguns conservantes artificiais, então embutidos, com grande quantidade de conservantes, isso acaba levando um estado inflamatório do corpo como um todo. As superfícies de revestimento, digamos, interno, então mucosa da boca, o esôfago, o estômago, o intestino, a bexiga, todos eles sofrem com esse contato desses detritos que tem, que não são do alimento normal, a gente não evoluiu desde das cavernas assim. Então, com esse contato novo, a gente não se adaptou muito bem. Isso leva ao aumento do risco de câncer de quase todos os órgãos do nosso corpo.
pode ser gostoso, mas é bom retirar os embutidos da nossa lista de compras. Essa é uma dica importante. Olha, uma dica importante, gostei disso. E olha só, doutor, deixamos de falar algo importante, pensando nessa conscientização que era a nossa conversa, a nossa proposta para hoje? Sim, o que eu sempre falo, não posso deixar de falar sempre. Se você fuma, se você conhece alguém que fuma, faça essa pessoa parar de fumar, ou você pare. Mas assim, se você não fuma, mas conhece alguém, insista, seja o chato daquela pessoa. Ele fala assim, olha, me preocupo com a sua saúde, me preocupo com o seu coração, com o seu pulmão. O cigarro está tão associado a vários tipos de tumores, desde do lábio, que é o primeiro contato com o cigarro que a pessoa fuma, até a bexiga, que é o órgão onde secreta os detritos que foram absorvidos pelo sangue, que foram filtrados pelo rim e vão sair na urina. Até a bexiga ela é afetada por esses resíduos do cigarro. Então, o cigarro é a principal causa de morte por câncer evitável no mundo. E ele deveria realmente, esse sim, tem que ser evitado. É um ato de amor buscar informação e buscar pegar no pé de quem fuma para parar de fumar. Todo dia é dia de alguém parar de fumar. E eu gostei do que você falou, seja você o chato, a chata, para salvar a vida de alguém que você ama. Eu vou ser chata com a minha irmã. Sim. Você com as minhas irmãs, você é muito chata com elas. Me aguarde, meninas, me aguardem. E eu tenho aqui a participação da Deise Pastore Bilá em uma chamada de vídeo. Perguntei sobre a manchinha no rosto, né, uma consulta, né, em chamada de vídeo, e o médico disse que tinha aparecido. Aí ela foi ao dermatologista e era um melanoma. Foram 2 meses, muitos exames, 2 cirurgias e 15 pontos na face. Cura total. Pois é. Quer dizer, apareceu algo diferente, como se você falou do câncer de pele, a pessoa consegue ver, opa, peraí, isso aqui não estava aqui, o que está fazendo aqui agora? Recentemente teve uma história de uma fã que estava assistindo um jogo de hóquei no gelo, lá nos Estados Unidos, e era do time adversário dela, e eles passam muito perto dos espectadores e o jogador passava, era na lateral, perto de onde ela estava assistindo, ela olhou, ela viu uma pinta no pescoço do jogador. E aí ela foi chamar, ele achou que ela ia brigar com ele, ele falou assim, desculpa, mas você tem uma pinta aí, procura um médico. E era um melanoma, ele também passou por 2 cirurgias, muitos pontos, mas se curou. E depois saiu no jornal também. Isso precisa ser mais divulgado, porque as pessoas precisam saber que, não, além de elas olharem para si mesmas, elas precisam olhar para as pessoas que gostam. Né? Então precisam conhecer o corpo, conheça o pescoço, conheça as pintas das pessoas, né? As esposas, conheçam as pintas dos seus maridos, aquela que mudou um pouquinho, chama atenção, vá no médico. Dos pais, porque as pessoas vão ficando idosas. O doutor, o senhor consegue responder num clique para mim? Vamos lá. A Rosa Laureano colocou, por favor, quem está com hérnia de hiato pode se agravar e tornar-se câncer? Não, a hérnia de hiato ela não está associada a um risco maior de câncer. O refluxo gastroesofágico, sim. Então, isso tem que ser tratado porque a inflamação, de novo, do suco gástrico no esôfago pode levar a uma esofagite crônica e isso pode levar a câncer. Mas a hérnia de hiato geralmente é muito sintomática, é muito chata, os sintomas são muito irritantes, mas geralmente não está associado ao aumento de risco de câncer, não, ainda bem. Olha, eu peço desculpa, as perguntas que acabaram de chegar, mas eu tenho que ir para o intervalo, mas eu quero antes agradecer a sua participação comigo, sempre muito esclarecedor, cada tema que nós trazemos aqui, a sua presença é imprescindível. É sempre um grande prazer estar com você.